Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do SAEP Flix, no qual nós iremos tirar algumas dúvidas de vocês em relação aos descritores analisados. Hoje nós vamos ver um pouquinho do descritor 6, o descritor 6 e o descritor 7. O descritor 6 do SAEP, ele analisa a localização, a informação explícita em um texto. Quando é que essa localização, que essa informação, ela é explícita? Essa informação, ela é explícita quando ela está lá. Ela está presente no meu texto. Ela está no meu texto. E toda a informação que eu quiser saber, eu vou encontrar lá, presente no texto. Não vai haver aquela preocupação de ir além do que está no texto. Por quê? Porque eu quero a informação que está explícita, a qual é contemplada pelo descritor 6. Vamos ver também o descritor 7. Neste descritor, ele fala de localizar informações implícitas no texto. Quando é que essa informação ela é implícita? Implícito, gente, eu vou buscar fora do texto, está além do texto, está além das informações contidas no meu texto. Enquanto o explícito está presente, está lá no texto, o implícito ele vai além do texto. Só que o que nós temos que ter cuidado é para não extrapolar, não ir muito além do que o texto nos mostra, do que essa informação contida no texto nos mostra e do que está implícito, ok? Porque o que é que acontece? Muitos alunos, eles muitas vezes estão analisando a questão e aí eles vão muito além, começam a imaginar coisas que o texto não nos dá essa informação. No seu texto explícito, você não vai ver isso. As informações contidas no texto não tem isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ficar atrelado a o que é explícito e o que é implícito. O implícito está além, que eu vou chegar a essa conclusão, eu vou deduzir, eu vou inferir a partir das informações contidas no texto. Qual é o cuidado? Não ir muito além, ok? Os dois têm que andar juntos, têm que andar atrelados. Por quê? Se eu vou além do texto, tenho que andar com aquele olhar diferenciado, aliás, olhando para o que está presente, ok? Então vamos lá. Para que fique mais fácil essa definição, eu trouxe para vocês uma tabela na qual explica bem direitinho os comandos das questões quando vocês forem analisar. Aqui nós temos tabela de definição entre compreender e interpretar. Compreensão, olha lá, está no texto. Segundo o texto, quando vocês forem analisar as questões, vai estar segundo o texto, e por aí vai. Nós vamos ver esses exemplos mais adiante. O autor do texto, o narrador do texto quis dizer que, quando o narrador do texto ele quer dizer, essa informação ela vai estar presente no meu texto, ela vai estar explícita no meu texto, ok? O texto informa que, observem que este comando, quando eu falo, o texto informa que, se o texto informa, está lá, está presente no meu texto. Eu não vou precisar ir buscar nas entrelinhas essa informação. No texto, olha só, presta atenção a esse detalhe. No texto, se eu falei no texto, eu preciso ir adiante? Eu preciso ir mais além? Não. No texto está explícito. Está lá essa informação. Eu não vou precisar ir buscar fora. Vamos ver aqui agora um pouquinho de interpretação, não é? Está fora. Quando eu falo interpretação, ela está fora do texto, ela está além do texto. Ou seja, o que está explícito, eu estou entendendo, é o que está lá. Toda a informação a respeito do texto eu vou encontrar no texto. Mas o que está implícito, eu vou buscar fora do meu texto. Qual é o cuidado? Não ir muito além, né? Depreende-se do texto, infere-se do texto,
Conclui-se do texto que o texto permite deduzir que é possível subentender-se a partir do texto que qual a intenção do autor quando afirma que? Qual é a intenção do autor quando ele afirma que? De acordo com essa tabela, de acordo com essas informações, você vai ficar, basta ficar atento aos comandos, beleza? Então vamos lá para as questões. Na verdade, ainda temos aqui algumas observaçõezinhas aqui que eu fiz para vocês, bem breve, tá? Vamos ver. Interpretação consiste em coletar dados implícitos a partir de elementos textuais. Identificar os marcadores de inferências ou pressupostos. Fazer inferências, deduções. Quando eu vou inferir, eu vou deduzir, eu vou lá, de acordo com as informações contidas, eu vou ver o que é que tem ali que está escondido nas entrelinhas e que eu posso, a partir daí, analisar e chegar a uma conclusão. Vamos ver esses exemplos básicos. Bela ainda não foi para a casa dela. Quando eu falo aqui que Bela ainda não foi para a casa dela, eu estou falando que eu tenho que ficar atenta a esses marcadores aqui. Ainda não foi. Ela ainda não foi, mas posteriormente irá. Como é que eu posso ter essa indicação? Como é que eu posso saber? Está bem claro aqui no texto, né? Quando eu falo Bela ainda não foi para a casa dela, posteriormente ela irá. No segundo exemplo, ela não grita mais. Quando eu falo não e mais, esse não grita mais, dá a entender que antes ela o quê? Antes ela gritava. Essa informação ela fica bem clara, né? Quando eu falo ela não grita mais. Se ela não grita mais, quer dizer que antes isso acontecia. Bela caiu, mas não chorou. Nesse segundo exemplo, quando eu falo Bela caiu, mas não chorou, fica claro que esperava-se que quando ela caísse, ela o quê? Chorasse, né? Geralmente quando a pessoa cai, eu sou o contrário. Se eu cair, eu começo a rir. Eu fico rindo, que é uma beleza. Vamos ver aqui. O gabarito ainda não foi divulgado. Quando eu falo ainda não foi, eu quero dizer e deixo aqui subentendido que será divulgado. O último exemplo nós temos aqui referido a esse personagem aqui, essa bonequinha. Vamos ver. Bela andava cabisbaixa. Vamos prestar um pouquinho atenção a esse exemplo. Geralmente quando nós andamos cabisbaixo é porque nós estamos o quê? Estamos tristes, desanimados, não é? É essa informação que essa frase nos remete, que esse texto nos remete. Então, por exemplo, uma pessoa que anda cabisbaixo, ela não vai estar feliz da vida, sair sorrindo por aí, né? Se for eu triste ainda dou sorriso. Então vamos ver. Bela andava cabisbaixa. Se ela andava cabisbaixa, ela estava de cabeça baixa, não é? Se eu perguntasse se ela estava de cabeça baixa, essa informação ela está contida aqui, né? Ela vai ser sinônimo, né? Cabisbaixa, ela estava de cabeça baixa. Porém, se eu falar Bela andava cabisbaixa porque estava triste. Essa informação, quando eu falo estava triste, eu estou me referindo a quê? Eu cheguei a essa conclusão por quê? Por que eu deduzi isso? Porque quem está de cabeça baixa, obviamente, vai estar triste. Eu já falei isso lá atrás. Então, veja só. Quando eu falo triste, eu estou subentendendo, eu estou buscando nas entrelinhas de acordo com essa informação. E aqui nós temos também um exemplo de inferência, não é? De um texto, de uma interpretação. Ok? Vamos lá agora responder algumas atividades para a gente ver como é que está aí o desenrolar da aprendizagem. Vamos lá. Texto 1. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. Adriane Galisteu, no Jornal do Brasil.
é importante também que vocês sempre procurem dar uma olhada aqui no rodapé, tá certo? Porque muitas vezes, quando a questão se tratar de gênero textual, vocês já vão encontrar essa informação aqui. Se é um texto jornalístico, se trata de um poema, enfim, mais adiante nós vamos analisar essa questão. Então, segundo o texto, a saudade aumenta a cada ano, é maior no primeiro ano, é maior na data do falecimento ou ela é constante? Lembrem-se que eu falei que uma questão de compreensão, quando se tratar de compreensão, de analisar o que está explícito no texto, nós vamos voltar para aquela tabelinha lá atrás, de compreensão, onde eu posso encontrar aqui, olha, segundo o texto. Então aqui eu posso comprovar, eu já posso ter em mente de que se trata de uma palavra de quê? De uma pergunta de compreensão. Então vamos ver. Essa saudade, segundo o texto, fala que a saudade ela aumenta a cada ano. Tem essa informação aqui falando a cada ano ela aumenta. Vejam direitinho. É maior no primeiro ano. Analisando aqui, eu não vejo nada que identifique, que passe essa informação falando que no primeiro ano ela é maior, não é? É maior na data do falecimento. Vamos ver, no texto tem essa informação. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. Não há essa informação. Agora, quando eu falo não há calendário para a saudade, eu posso relacionar a letra D. Por quê? Porque a saudade ela é constante. Ou seja, não tem começo, meio e fim. Ela vai sempre existir. Não é? Ela é constante. Então, nessa primeira questão, segundo o texto, a saudade ela é constante. Vamos ver aqui? Quem colocou a letrinha D, acertou. Segunda questão. A repetição da palavra não exprime. O fato de repetir a palavra lá em cima, não existe a coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Observem a repetição. Ela não exprime dúvida, convicção, tristeza ou confiança. Então, você vai procurar essa informação e, de acordo com o que nos mostra o texto, ela não exprime convicção, ok? Vamos lá para o texto 2. Prestem atenção. Os animais que eu treino não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza deles. Gilberto Miranda, na Folha de São Paulo. Questão 3. O sentimento que melhor define a posição do autor perante os animais é... Vamos lá, quero ouvir vocês me respondendo. Fé, respeito, solidariedade ou amor? Analisando o texto, o que me remete a escolher uma dessas alternativas? O sentimento que melhor define a posição do autor. Fé? Não, né, gente? Respeito? Quando ele fala, por exemplo, os animais que eu treino não são obrigados. Então, quando ele fala que eles não são obrigados, ele está aí respeitando os limites dos animais. Então, trata-se sim da letra B, ok? Vamos analisar agora a quarta questão. Vamos lá? Ainda relacionada ao texto anterior. O autor do texto é um treinador atento, um adestrador frio. Observem que no texto eu não encontro frieza alguma por parte do adestrador, do treinador, não é? Ele é um adestrador frio, um treinador qualificado ou é um adestrador consciente? Lá atrás, quando nós respondemos a questão anterior, nós já temos aí, quando ele fala de respeito pelos animais, já está mostrando que ele é um adestrador consciente, ele tem consciência dos limites desse animal, não é?
Então, aqui nós vamos para letra D, ok? Quem respondeu letra D está ótimo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Segundo o texto, os animais. Olha lá, segundo o texto, os animais. Voltando aqui, deixa eu ver. Vamos voltar. Voltando aqui, nós vimos que segundo o texto, essa informação também está presente. Vocês basta analisar essa tabela e maior parte dos comandos elas vão estar aqui presente no quadro. Segundo o texto, os animais são obrigados a todo tipo de treinamento. No texto, tem alguma parte em que fale e que eles são obrigados a fazer todo tipo de treinamento? Que são obrigados? Não é? Se a gente for analisar o texto lá atrás, essa informação ela não vai estar explícita no meu texto. Eu não vou encontrar isso. Então, isso aqui nós já sabemos que não é essa a resposta. São treinados dentro de determinados limites. Vamos deixar aqui, nós vamos voltar a analisar. Não fazem o que eles permitem à natureza. Eles não fazem, gente, o que eles permitem à natureza. Olha lá no texto, se tem essa informação que eles não fazem o que eles permitem à natureza. Na fala lá no texto, nós vamos ver que ele diz que ele respeita os limites dos animais, não é? Então, não sou objeto de qualquer preocupação para o autor. Aqui seria não são. Objeto de qualquer preocupação para o autor. Tem um errozinho aqui, ok? Então, vamos ver. Segundo o texto, os animais, eles são treinados dentro de determinados limites. Observe que o treinador, ele respeita os limites dos animais. Isso é uma questão de quê? Só vai cobrar até onde a natureza lhes permitir, até onde eles possam alcançar. Então, todas essas informações estão contidas no meu texto. Eu vou encontrar explícita no meu texto, ok? Vamos lá para mais uma questão. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas cortadas pelo Amazonas. É água que não acaba mais. Saldanha, as Amazônias, Rio de Janeiro, pá, pá, pá. Vamos ver aqui. A sexta questão fala, no texto, o uso da expressão água que não acaba mais revela admiração pelo tamanho do rio. Quando eu falo é água que não acaba mais, não é? Então aqui eu já estou deixando claro o que eu acho, né? Admiração pelo tamanho do rio, ambição pela riqueza da região. Quer dizer, no texto eu não vi nada, nenhuma informação que fale, esteja citando questão de valores ou a riqueza da região, ou que ela traz para a região em termos de valores, né? Medo da violência das águas. Nessa questão também não se fala, não tem nenhum passeio turístico, não fala, por exemplo, de eu estava lá no barquinho e fui passeando, fiquei assustado como as águas estavam revoltas, etc. Ou seja, isso aí também nós não vimos, isso não é possível. Então, quando eu falo medo da violência das águas, também não está presente no meu texto. Basta voltar e analisar. Surpresa pela localização do rio. Nós vimos algum trecho que mostre surpresa, falando de localização. No texto nós não vamos encontrar essa informação. Então, gente, quando eu falo no texto o uso da expressão água
que não acaba mais, eu estou, na verdade, escolhendo a letra A, que é admiração pelo tamanho do rio. Água que não acaba mais, ou seja, a letra B trata-se de ambição. A letra C, medo da violência das águas, não está retratando no nosso texto nada que cheguemos a essa conclusão. Surpresa pela localização? Também não. Então, a nossa resposta, letra A. Quem respondeu letra A, tá de parabéns, ok? Vamos ver aqui, 7ª questão. O texto trata. Do que é que o nosso texto trata? Da importância econômica do rio Amazonas? Letra A. Está falando da economia do rio Amazonas nesse texto? Então, vocês vão analisar se acha que sim, se tem uma interrogaçãozinha, depois volta lá no texto. Letra B. Das características da região amazônica. Bom, ele fala como é um tapete, tem um trechinho que fala dos rios, ou seja, está falando das características, sim. Letra C, de um roteiro turístico da região do Amazonas? Não, ninguém falou de passeio aqui, não é? Na verdade, a resposta é anterior. Letra D, do levantamento da vegetação amazônica? Também não está falando. Aliás, fala de vegetação, mas não fala apenas de vegetação. Ele está falando também dos rios, não é? Do rio Amazonas e da vegetação. Então, se ele fala dos dois, nós estamos falando das características da região amazônica, ok? Vamos ver aqui? Ok. Ainda sobre o texto, nós temos aqui a 8ª questão. Vamos prestar atenção. A frase que contém uma opinião é: cobre mais da metade do território brasileiro. Aqui eu estou apenas constatando, né? Que cobre mais da metade do território brasileiro. Não cansa de admirar as belezas da maior floresta do Rio. Eu chego num lugar lindo, como é o Amazonas, e aí eu fico a imaginar e a admirar as belezas daquele lugar. Então, quando fala, não cansa de admirar as belezas da maior floresta. E aí? Quando eu admiro, não é? Se eu admiro é porque eu acho bonito, né? Letra C, maior floresta tropical do mundo? Isso aí nós já sabemos, né? Então, é uma maior floresta tropical? É. Mata contínua, cortada pelo Amazonas? Também. Então, a frase que contém uma informação, uma opinião, desculpem, é a letra B. E eu já respondi ali, nem vi, não foi? Eu já tinha colocado ali a seta. Não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Por quê? Quando eu falo, eu não canso de admirar, não é? Se eu admiro é porque eu acho belo, eu acho bonito. Temos aqui mais 2 questões. Essa e mais uma, para que nós possamos finalizar. E aí vamos fazer apenas uma sondagem. Vamos ver. Mãe, por que meu nome é Cebolinha? Porque seu pai é cebola. E aí ele imaginou, olha o que é que Cebolinha imaginou. Bisavô, ficou a interrogação. Avô, cebolão. Pai, cebola. Eu, Cebolinha. E aí olha a interrogação aqui, querendo saber o que era o bisavô. Mãe, maior que cebolão, o que é? Foi a pergunta. E a mãe lavando a louça, ó, querendo saber por que da pergunta. Na tirinha, as palavras cebola, cebolinha e cebolão servem para indicar, letra A, o tamanho das pessoas, letra B, o grau de parentesco, letra C, a importância da família, ou letra D, o carinho dos pais. Tempo para vocês me responderem, eu quero a resposta.
Cebola, cebolinha e cebolão refere-se a o grau do parentesco. Ainda nessa última questão, para descontrair, não é? Imagem sempre nos traz, nos faz pensar melhor, porque você imagina-se ali no ambiente. Então vamos lá. Aqui nós temos um pássaro, não é? Aqui o que nos remete a ser um buraquinho para entrar em algum lugar, que nós vamos ver aqui o que é. Fora tem uma casinha com o passarinho, em cima um morcego com uma paleta de tintas, né, pincel. E aí ele chega e fala: ficou ótimo, Haroldo. Não é? Todo. Aqui nós temos no rodapé do que é que se trata. Já sabemos que é uma tirinha, ok? Se houver uma questão mais adiante se referindo para identificar o gênero, muitas vezes essas informações nós já temos aqui, ó, no rodapé, ok? Então, de acordo com esse texto, o morcego, letra A, convidou o passarinho para pintar. Vamos ver, ele estava lá, não tem nada que me indique isso, não é? Que ele convidou alguém para pintar. Deixou o passarinho sem casa, enganou o passarinho com a pintura da casa, ou ele pintou a natureza dentro da casa do passarinho, de acordo com o texto, um morcego, tá? Observem que é um morcego. Vamos lá. Ao observarmos a primeira imagem, nós vimos que quando ele entrou, o que é que ele viu? Aqui houve uma reprodução da natureza, o ambiente por fora, o morcego conseguiu pintar dentro. Então se diz, de acordo com esse texto, o morcego pintou a natureza dentro da casa do passarinho. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. Aguardo vocês.